ser preenchido e completado, como fala a oração de Efésios 1, preenchido e completado por Cristo, Amém. que é o único que pode fazer isso. Amém. Amém? Os tópicos. Primeiro, Jesus nos ama. Segundo, Jesus nos ilumina. Terceiro, nós somos um. Quarto, Jesus quer nos ouvir. E quinto, nós esperamos a sua volta. Dada essa introdução, vamos para o versículo. João 8,32 diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa palavra conhecereis é uma palavra no grego chamada gnosco, que é de onde vem tudo gnosco, que é um significado conhecimento. E essa palavra conhecimento significa conhecer como se fosse um relacionamento íntimo, sabe? Um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, entre um marido e uma esposa. E a igreja, ela é dita também em Efésios capítulo 5, diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Portanto, nós somos ditas como se nós fôssemos a noiva de Cristo. Amém. Amém? Amém. Dito isto, vamos para os tópicos. Primeiro tópico, Jesus nos ama. Eu quero ler Cântico 4:9. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Vocês já pararam para pensar que a gente arrebatou o coração de Deus com um só dos nossos olhares, com uma só curiosidade para saber quem Ele é? Vocês já pararam para pensar nisso? Arrebatamos o coração de Deus, do Senhor do Universo, Criador de tudo. Amém. Cântico dos Cânticos 3:1, vou ler na versão NVT. Mulheres de Sião, venham ver o rei Salomão. Ele usa a coroa que sua mãe lhe deu no dia em que ele se casou, no dia mais feliz de sua vida. O dia em que o rei se casou é o dia mais feliz de sua vida. Vocês já pararam para pensar que nós somos o dia mais feliz da vida de Deus? Aleluia. Porque Ele é o rei e Ele está esperando a sua noiva Aleluia. para o nosso casamento. Aleluia. Aleluia. Segundo tópico, Jesus nos ilumina. Mulheres, prestem atenção. Cântico 6:10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Amadas, o segredo para a beleza é temor ao Senhor. Aleluia. Sara, ela era formosa. A Sara da Bíblia, não eu, amém? Você também. Amém. Eu também, Você. mas amém. Sara, ela era formosa porque ela temia ao Senhor. Pedro, ele vai falar que ela chamava Abraão de Senhor. E a propósito, eu comecei a temer muito mais a Deus. Eu comecei a temer muito mais a Deus e a honrar mais as pessoas depois que eu comecei a chamar Deus de Senhor. Mas isso não é doutrina, amém? Terceiro, nós somos um. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Cântico 4:16. Amados, Deus, Cristo, Ele nos supre em tudo. Ele nos supre espiritualmente, Ele nos supre emocionalmente e Ele nos supre materialmente. Amém. Ele nos supre em tudo. Nós somos um com Deus. Amém. Nós podemos ser um com Deus se nós nos achegarmos a Ele. Ele está esperando, Ele quer que nós o conheçamos. Aleluia. Quarto, Jesus quer nos ouvir. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faz-me, pois, também ouvi-la. Cântico 8:13. Jesus, Ele quer ouvir a nossa voz. Sabe, o mundo, ele muitas vezes fala que
ela não é legal. Mas isso aqui é submissão. Ele quer ouvir a nossa voz. Quinto, nós esperamos a sua volta. Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Cântico 8:14, que é o último versículo de Cântico. Sabe, nós esperamos a volta de Cristo. Amém. Nós temos esperança na volta de Cristo. Aleluia. Amém. Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, amados, eu comecei a buscar a Deus em uma rede. Deitada em uma rede. Eu tinha acabado de passar por uma situação. Eu tinha acabado de passar por uma situação de saúde e meu líder, meu amado líder, me falou: Sara, deita nessa rede, descansa, ora, leia a Bíblia. Porque vai ter um momento, vai chegar um dia na sua vida que você não vai mais poder descansar, ficar descansando. Você vai querer descansar e não vai poder. E eu comecei a buscar a Deus naquela rede depois de um momento muito difícil. Mas sabe, Romanos, se eu não me engano, no capítulo 5, ele vai falar que a provação, ela produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. A esperança da glória de Deus. Hoje eu tenho esperança da glória de Deus, sabe? E foi depois, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito, diz Romanos 8:28. Aleluia. Sabe, depois que eu passei por aquela situação, eu comecei a ter mais esperança da volta de Cristo. Amém. E foi uma bênção. E tem sido uma bênção. E eu venho conhecendo e conhecendo e conhecendo e conhecendo e prosseguindo em conhecer, porque Ele virá. Aleluia. Tão certo como o sol, tão certo como a chuva, Ele virá. Aleluia. E que Ele possa nos encontrar como servos bons e fiéis e vigilantes. Amém. Amém. Quero propor um desafio para vocês. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é a renovação da mente? Muitas vezes eu não sabia, eu vi os pastores falando esse versículo, eu achava que renovação da mente era orar. Eles me explicavam o que era. Amados, vou responder a dúvida do século. Renovação da mente é ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar. Amém. Ler a Bíblia e orar. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Aleluia. Por isso eu desafio. Por isso eu desafio vocês, quem não está ainda lendo os evangelhos e orando todos os dias, fazendo os resumos, façam. Vai mudar a vida de vocês e leiam em voz alta. Amém. Fomos criados para conhecer a Deus. E hoje eu quero estar com Ele e conhecer a Ele pelo simples fato dele ser quem Ele é. Sabe, eu sei que Ele pode me dar muitas coisas, mas eu quero estar com Ele só pelo fato dele ser quem Ele é. Só por Ele ser Ele. Glória a Deus. E hoje eu sou Aleluia. preenchida e completada pelo amor dele. Vou ler Efésios 1:22-23 na versão NVT. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Ela é preenchida e completada por Cristo. Hoje eu posso dizer que eu sou preenchida e completada por Cristo. Aleluia. Glória a Deus.
saudades da gente. Que nós possamos estar mais conscientes da presença de Deus em Aleluia. nós. E que nós possamos fazê-lo conhecido mais do que nós já estamos fazendo. Eu agradeço a oportunidade e eu termino dizendo as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 16, 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos